Caros amigos e amigas, bem-vindos a mais um programa onde Deus chora. No programa de hoje, nós vamos apresentar um bispo da Nigéria, lá dos confins da Nigéria, na África, fica bem no interiorzão da África, perto das fronteiras com o Camerun, com outros países ali, e que é uma região que está conflagrada por uma verdadeira guerra civil horrorosa. Trata-se de uma espécie de exército clandestino de terroristas muçulmanos, são furiosamente, fanaticamente anticristãos e que querem matar todos os cristãos que existem na Nigéria. Queimam igrejas, conventos, escolas, tudo. É uma situação horrorosa. E nós vamos entrevistar hoje um bispo, é o bispo dessa região, da diocese que está no centro dessa região conflagrada, cuja capital, cuja cidade principal, chama-se Maiduguri. É um grande centro comercial dessa região. Vocês, vendo o bispo que está ameaçado de morte, pode ser morto a qualquer momento, que sofreu perseguições terríveis, vocês vendo esse bispo, vocês não diriam. E você vê o bispo feliz, é um bispo que eu ousaria dizer é uma pessoa muito santa. A gente sente isso pelas palavras dele, pela maneira como ele fala, pelas coisas que ele fala. Vocês vão ver, essa eu acho é uma entrevista excepcional. E nós, Ajuda a Igreja que Sofre, procuramos ajudar os cristãos perseguidos, os cristãos que mais sofrem. Também ajudamos em outras regiões do mundo, mas nessa região conflagrada nós vamos querer ajudar muito esse bispo. E nós contamos com vocês, mas ouçam com atenção para vocês verem qual é a situação. Olá, bem-vindos ao nosso programa Onde Deus Chora. Este é um programa em que falamos da situação da igreja que sofre pelo mundo. O Boko Haram é um grupo islâmico terrorista e rebelde que ataca o governo da Nigéria desde o ano de 2009. Desde aquele ano até hoje, cerca de 11 mil pessoas foram mortas e 500 mil tiveram que sair de onde viviam. Uma das regiões da Nigéria que foram mais dramaticamente afetadas é o nordeste do país, e especialmente a diocese de Maiduguri. Para nos explicar mais sobre esta situação, sobre o sofrimento dos cristãos que moram em Maiduguri, tenho o grande prazer de receber aqui conosco Sua Excelência o Bispo Dom Oliver Demidashi, Bispo de Maiduguri, na Nigéria. Bem-vindo, Excelência, e obrigado por ter vindo aqui. É meu grande prazer estar aqui com você, Mark, e obrigado por me convidar para esta entrevista. Para nos situarmos no contexto da Nigéria, onde fica sua diocese de Maiduguri? Onde ela está localizada e quantos católicos o senhor tem em sua diocese? Maiduguri fica na Nigéria, África. A cidade fica na extremidade nordeste do país. Parece que é uma diocese bem grande. Sim, ela é a maior diocese da Nigéria. O Boko Haram começou a atacar as pessoas, o pessoal militar e, sobretudo, os cristãos e até muçulmanos, em 2009. Qual é a origem do Boko Haram? Por que eles começaram a atacar as pessoas em Maiduguri? Boko Haram significa a educação ocidental é má. A educação ocidental é pecaminosa. Ele começou como um grupo que fazia conferências para líderes políticos e religiosos na região nordeste do país. Pouco depois, eles se transformaram numa espécie de seita. O seu líder era chamado Mohamed Yusufu, e a base principal dele era a cidade de Maiduguri. Eles viviam lá todos juntos, onde faziam suas orações, recrutavam jovens, muitos deles eram conhecidos nossos.
e trouxeram muito armamento para suas casas em Maiduguri. Eles estudavam e se preparavam para expandir a sua seita pela força e se infiltravam nos meios muçulmanos. Tudo isso se passou durante o ano de 2009. Bem, este Yusufu foi morto pelas forças do governo. Sim. Pode-se dizer que até aquele momento eles eram mais um grupo político de protesto? Não teria sido depois disso que eles se transformaram num grupo violento? Quais foram as razões que explicam o crescimento de um grupo como este Boko Haram? Eles não surgiram do nada. Estamos falando de problemas econômicos. Talvez a pobreza? A falta de educação? Qual foi o contexto e qual é o contexto mesmo hoje que dá tanto espaço para este agrupamento? Bem, o Boko Haram começou, como eu já disse, fazendo conferências e reuniões, especialmente para funcionários do governo e políticos. Depois de algum tempo, eles se transformaram numa seita islâmica. Seu líder desde essa época era Mohamed Yusufu. Sim, houve muitos fatores que explicam o crescimento deste grupo particular de fanáticos. Mas o fundamento principal deles é fortalecer o islamismo. Eles têm esse objetivo? Sim. O objetivo deles é espalhar o islamismo. Seja pela força ou não, mas o objetivo deles é expandir o islamismo. Mas há vários outros fatores que entraram em jogo. Estamos lidando com um grupo de jovens religiosos fanáticos muito ignorante. Esses jovens estão sendo usados por políticos. Eles pregam para os jovens: venham para a nossa seita. E tudo o que temos a fazer é expandir o islamismo, consagrar nossa vida a expandir a religião muçulmana, ainda que tenha que ser pela força. E mesmo que vocês venham a ser mortos, vocês irão para o céu. Assim, ganhando força, eles poderiam negociar posições maiores, mais poder. Eles não conseguiam subir e, assim, usando o fanatismo religioso, puderam conseguir mais poder. Eles também queriam e querem desacreditar o governo. Este se tornou um dos principais objetivos deles. Vamos tentar entender o contexto disso tudo. De que níveis de pobreza estamos falando nesta região? Qual o nível de educação destes jovens? Eles são analfabetos? Como estes jovens estavam vivendo? A Nigéria é um país muito religioso, mas infelizmente há muita corrupção em nossa nação, especialmente as pessoas que têm algum poder no governo e mais ainda nas províncias. Nossa juventude está abandonada. Ela não recebe nenhuma educação, nenhum treinamento para nenhuma profissão. Eles percebem que não tem nenhum futuro, nenhuma possibilidade na vida, nenhuma possibilidade de chegar ao poder para mudar as coisas. Os nossos políticos deixam as coisas como estão perpetuamente, não se preocupam com o povo. Então os jovens vivem em meio à grande pobreza e ignorância. Então estes jovens podem ser muito úteis se manobrados por estes políticos em busca de poder. É exatamente isto que acontece com o Boko Haram. É que os nigerianos são um povo muito religioso. Tanto os muçulmanos quanto os cristãos são profundamente religiosos, não é? Pelo que entendi, muitos muçulmanos conhecem a Bíblia na Nigéria. O povo todo é profundamente religioso, não é? E isso tem um papel na situação, não é? Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. A questão religiosa é a chave. A chave em tudo na situação política, na economia ou na social. Antes, a religião era um farol que trazia unidade, amor, e era um farol que trazia compaixão para as pessoas se ajudarem. Precisamente, a sua diocese tem uma população que é 99% muçulmana. Antes do surgimento do Boko Haram, havia tensão ou eles eram bons vizinhos uns com os outros? A cidade de Maiduguri é a capital do nosso estado e era considerada uma das cidades mais bonitas do norte da Nigéria. Era também um importante centro comercial para o norte da Nigéria. O nosso estado tem fronteiras com o Níger, Camarões e o Chade. Então, há muitas viagens e muito comércio entre esses países e a nossa cidade e região. Há muitos negócios entre Maiduguri e estes países próximos. A nossa cidade era muito pacífica e tranquila, mas o acirramento religioso entre os muçulmanos afetou enormemente toda a nossa região. É que muitos jovens acreditaram nas pregações que se matassem não islâmicos iriam para o céu. Eles acreditaram nisso fortemente. O terrorismo iniciado por esses jovens fanáticos arruinou a cidade e a região.
O Senhor fala abertamente. Só uma rápida pergunta. O Senhor não corre risco de vida? O Senhor já foi ameaçado? Ao me tornar bispo, eu praticamente assinei minha sentença de morte. Você sabe, eu preciso estar pronto para qualquer coisa que possa acontecer comigo. Mas meu dever é falar a verdade, defender a verdade e pregar tudo aquilo que Jesus ordenou que os bispos preguem e façam. E eu pretendo continuar nessa mesma linha até o último dia da minha vida. Eu concordo, minha vida corre risco e fui ameaçado, mas eu continuo minha missão de bispo, indo de um lugar para o outro. Se não fosse a graça de Deus, eu não estaria vivo hoje. Sim, eu sei bem que os riscos são muito elevados, porém continuo a fazer tudo que, como bispo, tenho o dever de fazer. Vou de minha casa para o escritório da diocese a pé, faço visitas pastorais, celebro missa em público, administro os sacramentos, visito famílias para encorajá-las. Imagine que para visitar uma das paróquias mais distantes levo 12 horas. Então o Senhor é um alvo fácil. Sim, muito fácil. Mas no final das contas, qual é a minha situação? Estou inteiramente nas mãos de Deus e tenho que renunciar a meus medos e sentimentos. Recentemente, o Boko Haram declarou publicamente sua simpatia e sua adesão ao grupo Estado Islâmico. O senhor acha que eles têm o objetivo de criar um califado na Nigéria? Já existe um início de califado na Nigéria. Há uma região que eles tomaram que se chama Goda, que já foi declarada um califado pelo Boko Haram. E agora eles lutam para expandir esse território. Eles recentemente capturaram 2 cidades perto dali e declararam parte do califado. Uma outra cidade, Bama, também foi declarada parte do califado. Seu objetivo atual é só expandir para fora da região nordeste do país para depois conquistar toda a Nigéria, transformá-la num califado radical islâmico. Então não foi uma surpresa para nós que o líder do Boko Haram tenha declarado adesão e obediência ao Estado Islâmico. Eles fizeram isso. Mas os militares estão reagindo bastante e retomaram muitas terras que estavam sob o controle do Boko Haram. E nós damos graças a Deus por estas vitórias dos militares. Os militares são uma resposta a este problema, mas o Senhor tem uma outra resposta, uma mensagem em nome de Deus a esta situação criada pelo Boko Haram. O Senhor poderia nos dizer algo sobre esta mensagem por parte de Jesus Cristo? Nós somos muito gratos a nosso Senhor Jesus Cristo, que não abandona seus filhos. E Ele nos ajuda nas dores e angústias que nós sofremos. Eu, pessoalmente, e toda a população de Maiduguri. Jesus nos assegura que está sempre conosco, que nunca nos abandonará e que nos manterá como seus próprios filhos. Antes destes acontecimentos, antes de que eu tivesse esta visão, eu costumava encorajar as pessoas a se colocarem sob a proteção da Santa Mãe de Jesus, a nossa mãe. Isso porque Jesus ama muito a sua própria mãe. Ele a ouve. Quando ele estava na terra, ele atendia tudo que ela pedia, como aconteceu naquele episódio famoso das bodas de Caná, quando ela pediu ao seu filho para intervir. Apesar de que até aquele momento ele ainda não tinha começado a fazer milagres. Quando ela pediu, ele fez, só porque ela pediu. Por esta razão, eu encorajo muito o nosso povo a ter devoção a Maria. E o povo segue nisso. A primeira coisa que fiz foi consagrar nossa diocese ao Sagrado Coração de Maria. Isto foi feito há 4 anos, e a cada ano nós renovamos nossa consagração a ela. Em segundo lugar, declarei o ano de Nossa Senhora. Foi de outubro de 2013 a outubro de 2014. Fizemos uma grande cerimônia para o encerramento do ano e foi muito bonito. Além disso, instituímos a procissão do Rosário, a nível das famílias, das paróquias e a nível de toda a diocese. Até na casa do bispo diocesano, toda noite nós fazemos uma pequena procissão do Rosário. Eu penso que foi por causa destas iniciativas que Jesus apareceu para mim, a fim de nos fortalecer nas nossas devoções marianas para toda a diocese. O que aconteceu? Esta aparição não era para mim. Nada tinha a ver comigo como bispo, não. Eu sou apenas um pobre e humilde servo do Senhor. Era para mim como pessoa e para o meu povo. Assim como ele ouviu o pedido da sua mãe em Caná, quando ele operou o seu primeiro milagre, assim também, como quando ele estava na cruz, prestes a dar seu último suspiro, Jesus disse ao apóstolo João: "Eis aí a tua mãe", e aí ele disse para a mamãe Maria: "Eis aí teu filho".
Com isto, Jesus estava nos dizendo que Maria é nossa mãe e jamais nos abandonará. E isto vale também para a nossa diocese. A consequência disso é que é muito bom fazermos todas essas devoções marianas e devemos continuar e até fazermos mais. É como eu vejo este acontecimento. Numa noite de novembro último, eu estava em casa rezando diante do Santíssimo Sacramento, na capela da minha casa, onde nós temos adoração ao Santíssimo todas as noites. Então, eu estava rezando o rosário diante do Santíssimo Sacramento. Foi quando Jesus apareceu pairando no ar na minha frente. Ele usava uma túnica longa. Quando eu levantei os olhos e vi, eu confesso que fiquei com medo. Então eu perguntei, Senhor, o que é isto? Ele se aproximou e estendeu seus braços em minha direção e me deu a bênção. Eu também estendi meus braços e recebi sua bênção. E ele também me mostrou um rosário que ele tinha nas mãos. E ele disse, o Boko Haram está indo embora. O Boko Haram está indo embora. O Boko Haram está indo embora. 3 vezes. E em seguida, ele desapareceu. Quando isto aconteceu, eu não precisava de nenhum profeta para me dizer o que iria acontecer. Jesus estava contente com o que estava ocorrendo em nossa diocese. E não apenas na diocese, mas ele queria encorajar todos os fiéis que estavam sofrendo por todo o mundo. No início, eu não queria contar o que havia acontecido para ninguém. Mas eu tive uma inspiração que eu tinha que contar. Isto tinha que ser feito. Comecei então reunindo todos os padres da diocese e lhes contei o que havia acontecido. Eles ficaram contentes de ouvir isso e prometeram que iriam continuar a aumentar as devoções marianas em suas paróquias e iriam encorajar os fiéis a aumentar sua devoção a Maria. Eu também reuni os fiéis em janeiro deste ano num santuário mariano que temos na cidade e lhes contei o ocorrido. Eles também ficaram muito contentes e prometeram rezar mais a Nossa Senhora. Foi isso que eu fiz. Mas por que isso se espalhou tanto e ficou conhecido em tantos lugares até bem longe de nós? Eu confesso que isso me preocupou e me causou dor, por isso falava pouco sobre o ocorrido. Algum tempo depois, eu estava em Madrid, em Montego, na Espanha, para falar no auditório sobre a situação na Nigéria. Eu não costumo escrever o que vou falar, então eu acho que tive uma inspiração de Nossa Senhora. Senti que não tinha opção, teria que compartilhar com o público. Foi como se a Virgem Maria tivesse lhe dado um puxão de orelha para que o Senhor falasse sobre isso. É interessante como Nosso Senhor te mostrou um rosário. Eu nunca tinha ouvido uma história de aparição em que Jesus apresenta um rosário. Geralmente é Nossa Senhora quem segura ou mostra um rosário. É isso mesmo. Lembra do fato que Jesus, pregado na cruz, nos apresentou Maria como sendo a nossa mãe? Ela é a mãe dele e nossa mãe. E ele disse que fará tudo o que ela pedir. E isto nos encoraja a ter devoção para com a sua própria mãe. Mas, além disso, veja quanta gente consegue tantas graças em igrejas e santuários dedicados a Maria em tantas cidades do mundo. E gente de todos os níveis da igreja e da sociedade, e em todos os tipos de famílias e de indivíduos. Isso mostra que Jesus sempre apoia os pedidos de sua mãe e ele gosta que sua mãe seja honrada e seja convidada a resolver tantos problemas de tantos católicos. Mas é uma pena que tantos de nossos irmãos cristãos de denominações separadas não acreditem nela. Eu tenho certeza de que uma coisa como esta que aconteceu tem também uma mensagem, não só para os católicos, mas também para eles e para o público em geral. Sim, exato. É o que podemos fazer? Nós conversamos sobre a situação criada pelo Boko Haram na Nigéria. Falamos sobre a mensagem que o Senhor recebeu de Nosso Senhor para rezarmos o rosário. E é claro, iremos rezar o rosário. Mas o que mais podemos fazer para ajudar na região de Maiduguri? Bem, há muitas necessidades imediatas. Como eu disse, muitas das nossas igrejas foram destruídas. O povo agora se reúne para as missas e para rezar debaixo de árvores. Muitos têm que dormir em tendas. Mas, sobretudo, precisamos de algum recurso para reconstruirmos as igrejas. Para reconstruir a fé. Sim, com isso reforçamos a fé de nosso povo que dirá, a igreja está de volta. Assim o povo verá que a igreja está lá presente para ajudá-lo. Mesmo que a reconstrução leve tempo, o dinheiro virá aos poucos.
Se os donativos vierem, será maravilhoso. Que a paz volte para que possamos reconstruir nossas igrejas e estruturas. Excelência, muito obrigado por ter estado conosco em nosso programa de hoje. Eu fico muito grato a você e particularmente à ACN. Vocês têm sido maravilhosos para conosco. Vocês têm sido ótimos. Vocês já nos têm ajudado muito, não só financeiramente, mas também moralmente e espiritualmente. Que nosso Senhor continue a abençoar vocês e continue a nos ajudar. Obrigado e que Deus abençoe vocês. Obrigado e obrigado, senhoras e senhores, por ter estado conosco em nosso programa Onde Deus Chora. Se vocês quiserem ajudar o bispo em Maiduguri, na Nigéria, eu os encorajo a ver as informações a seguir. Até a próxima! Na República Centro-Africana, um bispo compra crianças para evitar que elas sejam assassinadas por terroristas. Na Síria, mais de 2.500 crianças que viveram os horrores da guerra recebem leite mensalmente, além de toda a ajuda pastoral. Em Belém do Pará, missionários vão de barco até as ilhas mais isoladas para levar esperança aos que mais sofrem. Tudo isso você pode ver mensalmente no Eco do Amor, o informativo gratuito da Fundação Pontifícia ACN. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site acn.org.br e peça para receber gratuitamente o seu Eco do Amor. Conheça os projetos apoiados pela ACN e faça parte deste grandioso trabalho missionário presente em mais de 140 países. Então, impressionante essa figura desse bispo de Maiduguri, o Dom Oliver, não é verdade? Impressiona realmente. E nós, da Ajuda à Igreja que Sofre, da ACN, queremos muito ajudar os cristãos dessa região da Nigéria, porque eles estão sofrendo muito. Então, se você quiser fazer parte dessa corrente do bem, dessa corrente de ajuda para os cristãos que mais sofrem, por favor, mande a sua contribuição. Você, e reze por ele, sobretudo. O bispo pede orações. Rezem por nós, ele dizia. Então, vamos rezar por ele e vamos também contribuir para a reconstrução das mais de 100 igrejas que foram destruídas lá nessa região da Nigéria. Vocês podem saber como ajudar telefonando para o número 0800 77 099 27 ou então indo na internet, no site da ACN, lá explica tudo como vocês podem fazer para nos ajudar e saber mais detalhes dos projetos que nós temos atualmente em curso. O site é acn.org.br. É muito fácil. Se vocês quiserem fazer com que amigos ou conhecidos seus ou parentes vejam esse programa, vocês podem também recomendar eles irem nesse mesmo site, que lá esse programa está colocado e poderá ser visto por eles da hora que eles quiserem. Mas se vocês quiserem ajudar outros projetos da CN em outros países, inclusive aqui no Brasil, nós temos muitos projetos ajudando as dioceses mais pobres, as ordens religiosas que trabalham com os mais sofredores, com os mais pobres aqui no Brasil, na Amazônia, no interior do Nordeste, mesmo em favelas das grandes cidades. Temos muitos projetos aqui no Brasil também. Vocês podem ir lá no nosso site ou telefonar para aquele mesmo número que eu já dei, o 0800, a ligação é gratuita, para vocês então saberem como fazer para ajudar e que projetos vocês gostariam de ajudar. Nós, cada semana, apresentamos aqui alguma entrevista com personalidades da igreja nos lugares onde nós trabalhamos para ajudar os cristãos que mais sofrem, a igreja que sofre. Então, contamos com vocês na próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, se Deus quiser. Até lá!